Olá, meus amados, como vocês estão? Fiquem calmos, essa fumaça não tá pegando fogo aqui não, é que eu tô no Santo dos Santos. Uau, não, também não, meus amados, nem poderia, não sou um sumo sacerdote, mas sou alguém que busca a espiritualidade, é por isso que estamos aqui hoje de uma forma diferente, com um momento irreverente. Como assim, meus amados? Então hoje eu quero começar com uma canção. Mais uma ideia iluminada, 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 mais uma ideia iluminada já vai começar. Pum. Ai, 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 irai, irararaira. Ai, 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 irararaira. Ai, 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 ai. Ai, 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 vai começar. Que coisa maravilhosa. Tirando a parte que falta tudo, mas o que não falta é a irreverência, é a alegria. E aqui eu preciso começar já dando mérito a quem é devido, porque obviamente essa entonação dessa canção, ela vem de quem? De um sábio de abençoada memória que se chama Brava Sani. Quem não conhece, é um judeu maravilhoso, com ideias maravilhosas. Te aconselho, busca aí na rede social, segue ele, vai agregar muito na sua vida, sempre com conceitos maravilhosos de Torá, Cabalá e ideias que vão além do que você possa imaginar, coisas muito boas. Amém, meus amados. E por que eu trouxe essa canção hoje para vocês? Porque eu penso que é muito... quando ele começa essa live, me alegra muito, eu me senti muito acolhido, então eu quis hoje transmitir isso para vocês. Ele tem piano, ali é uma orquestra para uma... Quem sabe um dia a gente também possa ter um violão ou um pianista, não custa sonhar, né, meus amados? Deus permite, e eu creio que um dia a gente pode ter uma bandinha para começar uma musiquinha, até porque, modéstia à parte, eu tô fazendo poesia, para quem não sabe, eu tô escrevendo dia após dia poesias, meus amados, não sei no que vai dar, eu tô gostando. É para mim mesmo, né? Tô fazendo para mim, por enquanto não tô divulgando, quem sabe uma hora eu trago um pouquinho para vocês. Também sempre fiz muitas canções para meus cachorros, né? Então já é o início, e agora começando a cantar para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Depois de tanta conversa fiada, vamos ao que interessa. Mais uma ideia iluminada já vai começar. Pararatim. E uma ideia iluminada partiu neste final de semana, onde comecei a me debruçar no estudo da conclusão do livro As Diferenças do Judaísmo e do Cristianismo. Maravilhoso, tema que vocês, quem tem acompanhado, tá vendo como é bom a gente poder abrir o leque, conhecer de fato o que são cada doutrina, pois aí de fato a gente consegue expandir essa consciência e aí escolher aquilo que faz mais sentido. O ponto é esse, o ponto não é criar um conflito, uma animosidade entre doutrinas. A ideia é que cada um se esclareça cada vez mais, pode ser que algum ponto fique, né? Por isso que é importante que você assista e traga os seus pontos de vista, aquilo que você tem de conhecimento, porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu sou alguém limitado, que tem um conhecimento, principalmente do judaísmo, muito pequeno. Então eu vou ter muito déficit, eu reconheço isso, né? A minha deficiência perante o judaísmo. O cristianismo, por ter vivido longo período dentro dele e está já terminando o curso de teologia, me sinto mais à vontade até de falar, apesar de também me sentir muito à vontade de falar do judaísmo, porque ele tocou meu coração, ele tocou a minha alma, e aí eu canto para ele, porque o judaísmo no Shabat, participei de um Shabat com meu professor uma vez, foi maravilhoso, a batucada, é o samba do judeu, eles batem na mesa, é maravilhoso, meus amados. Eu aconselho quem não participou de um Shabat, não sabe o que é uma comunhão, ou melhor, não sabe não. E cada um sabe o que é melhor para si. Quer participar, vai, não quer, amém, assim que pensa o judeu, amém? E aí vamos lá para o que interessa. Finalmente, mais uma ideia iluminada agora vai começar.
Pum. Então, meus amados, concluindo dizendo que o fim de semana foi de muito estudo, e Deus, eu gosto muito de dizer isso para vocês, meus amados, coincidência é Deus nos detalhes, e Deus, ele trabalha muito assim comigo, eu não tenho como negar que Deus, ele é muito zeloso em termos de coincidência, no qual ele liga todos os pontos, e aí fica inevitável eu não estar aqui hoje transbordando de vontade de transmitir esse conhecimento, porque realmente foi fortíssimo o que Deus revelou para mim nesse final de semana, é algo muito delicado, eu tenho que ter muito cuidado em falar sobre isso, porque realmente eu já sou uma pessoa que tem um comportamento inflamado e eu reconheço, e quando o tema é delicado como esse, eu já, desde já, eu vou pedir desculpa para vocês, porque em algum momento eu sei que eu vou ter dificuldade de falar sobre esse tema, e se eu me exceder, eu já peço desculpa, porque ele é um tema muito delicado, no qual eu reconheço que tenho dificuldade de falar sobre ele. E aí a ideia central é 2 pontos relevantes que me chamaram a atenção, de doutrinas que têm ideias muito parecidas. Então, em primeiro lugar, que começou a surgir todo esse problema, digamos assim, em termos de uma ideia, a principal ideia começou com uma ideia teológica. Em que sentido? Então, eu comecei a ligar alguns pontos entre o calvinismo. O que é o conceito do calvinismo? O calvinismo é um infeliz, eu vou dizer assim com todo amor e carinho, né, Calvino, né, que criou um conceito teológico onde ele acredita que, em primeiro lugar, tudo está determinado, não há o que você possa fazer que vá mudar o que já está determinado. Acho melhor me calar, ficar aqui parado, porque se o Calvino tem razão, eu estou falando o quê? Não é, Calvino? Você é maravilhoso. Realmente eu tenho que me calar perante a sua fala, porque se já está tudo determinado, eu estou fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aí? No conceito de Calvino, não podemos nem abrir a boca, é melhor a gente se calar, porque... não é assim. Não é assim, que bom. Então como é? Também não sei explicar, porque tem coisa que não dá para explicar. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito bonito. E resumindo, eu já tinha assistido esse vídeo completo, Inteligência Limitada, uma entrevista onde foi o pastor, o César Cavalcante, com o Granconato, Marco Granconato, esqueci, me perdoa, eu fugi o nome desse senhor. Onde ele tem os cortes desse programa, e aí o corte específico onde ele explica esse conceito. E a primeira coisa que me chamou a atenção, a maneira como ele quer falar do conceito. Então assim, em primeiro lugar, você percebe quando a pessoa não consegue se justificar, mas ela quer demonstrar que ela tá num... Olha, ele é uma coisa... Então assim, depois eu vou compartilhar esse link aqui para vocês, tá? Porque é muito importante que você assista e você vai entender o que eu quero dizer. Perceba na fala dele o quanto ele quer trazer uma eloquência, como ele quer falar bonito, como as palavras dele são, ao ponto que nem ele sabe o que está falando. Aí ele fala uma coisa, essa palavra existe. Se você não sabe que ela existe, você está falando por quê, maldito? Fala português claro. É muita filosofia, é muita purpurina e pouca humildade. Então, eu falo isso por quê, meus amados? Aí eu já vou dar um início da minha visão com relação à postura desse senhor. Penso que uma simples terapia curaria. Por quê? Porque tem coisas que as pessoas querem levar para a espiritualidade e a terapia já resolveria e já não estaria batendo a cabeça do jeito que está. Porque a pessoa, quando ela se perde nessa espiritualidade, esse é um caminho que ele tem o direito. É livre, realmente a teologia ela é um âmbito praticamente livre para você entender, interpretar e filosofar aquilo que, né, o seu grupinho que formou de calvinista acredita. Maravilhoso. Tá. Então, se eles podem ter esse grupinho, eu formei o meu grupo dos contra os calvinistas. Pronto, esse sou eu agora. E por quê? Vamos lá. Ponto relevante dessa ideia, as duas relevâncias, as ideias centrais do calvinismo, que são extremamente perigosas. Ponto. Chegamos agora
na ideia central do que eu quero trazer para vocês. Então você pensa que um calvinista, além dele ter o conceito de que não há o que possamos fazer que vá mudar a circunstância, nada que você faça muda, tá? Mas vai piorar. Como assim? Piora. Porque, além disso, ainda Deus escolheu somente alguns para serem salvos. Poxa, mas como assim? Então, para que Deus fez uma mente pensante, um ser humano brilhante, com ideias, podendo, com a sua lucidez, com a sua dedicação, perante as suas escolhas, se elevar, se dedicar, se espiritualizar? Não. Para o calvinista, não. Se você não é escolhido, não há o que você possa fazer que vá mudar o seu destino. Ou seja, Deus fez lá o ser humano, é pior que isso. Mas é pior. Então você imagina que tudo isso e ainda ele teve que vir aqui salvar aquilo que ele fez de errado. Mas é outro âmbito que aí vai ficar pro livro, né? Isso aí fica pro livro. E aí eu volto aqui e penso que se não é o que eu possa fazer que vá mudar a minha vida, e ainda existem os escolhidos, quem são os escolhidos? Aí você pergunta, já que eles acreditam nisso, então eles devem saber quem são os escolhidos, né? Provavelmente eles já devem ter a lista completa. Não sabemos, só Deus sabe. É maravilhoso. E aí eu já começo a, assim como eles podem ter esse conceito, eu também tive uma ideia com relação a isso. Penso que se der uma lapidada no coraçãozinho de todo calvinista, lá no fundinho, bem escondidinho, vai estar: eu sou um escolhido. Não. Por quê? Não, mas ninguém falou isso. Pois é, eu que estou falando mesmo. Eu assumo a responsabilidade da minha fala e assumo com toda certeza, posso estar errado. Não tem problema, é até melhor que eu esteja mesmo, porque realmente aí temos um perigo a mais. E esse é o próprio perigo que nós estamos lidando. Por quê? A partir do momento que eu acredito que que eu não posso mudar o que está definido, que existem escolhidos de Deus, que só eles serão salvos. Somente os escolhidos, não há o que eles possam fazer. Eles são salvos. E aí eu não posso dizer, obviamente seria muita prepotência eu expressar em palavras, assumindo que eu acredito que eu sou um escolhido, né? Quem é que vai ter essa audácia? Ninguém, porque ninguém é besta, né? É besta para falar um conceito, para mim esse conceito é um conceito besta, né? Português, claro. Mas, e também, se eles podem chegar nesse nível, que para mim é um nível de perturbação, né? Eu acho que a teologia deveria ter um pouco de cuidado com esse tipo de conceito, porque é um conceito extremamente perigoso. E aí não é uma opinião minha, vou demonstrar por A mais B o porquê, aonde mora o perigo nesse conceito. Nós vamos chegar lá. Então, partindo desse princípio, essas pessoas, elas trazem o entendimento que eles são os escolhidos. Afinal, foram eles que, né? E é o que eu falo. Lá no fundinho do coração deles, eles sabem que existe uma faísquinha de escolha que eles acham que, né? Nós somos os calvinistas, são os escolhidos. Não, você que está falando, sou eu que falo mesmo. Assuma essa responsabilidade, não há problema. Posso estar errado, e se estiver errado, já peço desculpa, mas realmente esse conceito, ele demonstra para nós, para quem tem um pouquinho de entendimento, que me parece que vocês acreditam que são os escolhidos. Apesar de não falarem, mas transparece isso. E quando agora nós chegamos nesse âmbito, agora nós vamos analisar um comportamento desse, né? Quando eu acredito que existem escolhidos e não há o que eu possa mudar, então você imagina uma pessoa que já tem uma mente corrompida a se deixar levar por pensamentos tão corrompidos como esse. Para mim isso é um pensamento corrompido, tá, meus amados? Se vocês têm essa liberdade de flertar com a teologia de uma forma tão perturbadora, me permita também expor a minha ideia de uma forma bem direta e objetiva, porque eu não preciso de meias palavras para dizer aquilo que é verdade, né? O pensamento corrompido
corrompido, né? E por quê? Porque eu tenho base daquilo que vocês não conseguem justificar. Se vocês quiserem outra hora, nós vamos falar sobre o mesmo tema, porém explicando o conceito que vocês não conseguem explicar. Então, olha a loucura. Por que ele é perturbador? E é isso eles não têm como negar, porque é um tipo de conceito que eu acredito e que eu não consigo justificar. Então, é uma coisa perturbadora, realmente. Aí já existe uma perturbação, né? Porque eu acredito numa coisa que não dá para explicar e não dá para justificar. Não tem base. A base é a Bíblia. Mas então explica. Não, mas não dá para explicar. Então, aí eu te explico. Na hora que vocês quiserem, chama, a gente vai entrar no mérito. Mas não é o intuito agora. O intuito agora é outro. Primeiro nós vamos ver o perigo, depois, quem sabe uma outra hora, destrinchamos esse conceito. E essa ideia, qual foi a grande maravilha que Deus trouxe para mim? Então, coincidência, Deus nos detalhes, quando chego domingo à noite em casa, já com essa ideia perturbadora me afligindo o meu ser, né? Eu não sou alguém que não assisto mais TV, a não ser futebol, que eu ainda gosto bastante, então assisto um futebol na televisão, é mais diferente disso, não. E aí, mas no domingo à noite, que é as notícias da semana, então eu assisti o jornal da Record. E aí, quando liguei a TV, me deparei com uma notícia de um padre na Bolívia que havia aliciado, como que eu vou dizer, aliciado, né, crianças tirando fotos com diários, ou seja, prova, ele mesmo criou a própria prova contra ele, do que, né, falando, não vou entrar no mérito, porque vocês já sabem do que se trata, né, pedofilia, pronto, já resume. Então, um padre pedófilo que foi identificado, né, não só pela, resumindo, com tudo, com foto, com livro, tudo, né, foi lá um membro da sua igreja denunciou, que bom que tem pessoas lúcidas, né, vendo essas atrocidades, denunciando, porque a gente realmente não pode julgar uma instituição perante a uma pessoa, isso é um fato, não é porque um pastor ou porque um padre comete um erro que toda uma instituição deve ser corrompida, isso é um fato, né, mas quando a própria instituição se corrompe perante ao corrompido, aí não tem como. Eu gostaria de, né, ficar com o primeiro discurso, mas o primeiro discurso ele caiu por terra. A partir do momento que, quando esse abençoado denunciou este maldito desse padre pedófilo, ele que foi excomungado da igreja. E aí? O que eu vou dizer? Se eu falar o que eu penso, já dá problema. Eu vou pecar pior que o padre. Vai ser pior. Porque a minha vontade, esse é um ponto muito importante, tá, meus amados? Eu não tenho medo de expor os meus pensamentos. Porque hoje em dia as pessoas acham que espiritualidade é alguém que é paz, amor e elevado. Não. A espiritualidade, quem busca é porque reconhece as suas mazelas. E eu reconheço as minhas, é por isso que eu busquei a espiritualidade, né? Uma delas é a dificuldade em lidar com esse tipo de comportamento. Porque alguém que usa uma sabatina, uma religião, uma doutrina em prol de maldades como essa, para mim, é um dos piores pecados que um ser humano pode cometer, né? Então, como eu sempre gostei, é o palavrão do religioso. O verdadeiro filho de Belial. O que é o filho de Belial? É o filho do cão, filho de Satanás, né? É isso aí. Né? Hoje eu não posso mais, não sei se ainda posso usar, porque agora estou mudando um pouco o linguajar, quem sabe pode sair, aí a gente usa outro, aprende um novo. Mas, meus amados, você tem noção do que está sendo falado? E aí você imagina que isso ficou impune durante anos? Tá? Nós estamos falando isso na década de 90. Tá? Essas atrocidades aconteceram na década de 90. Passaram-se anos e voltou à tona. E agora, no final da reportagem, apareceu um padre, uma cartinha, mequetrefe, com palavrinhas bonitas, um textinho para justificar aquela atrocidade. Como se aquilo fosse suficiente para dizer que, olha, agora tá tudo bem, tá tudo certo. Vai pro raio que o parta, esse maldito. Agora nós vamos começar a estreitar um pouco. Vai ele e todos que compactuaram com essa atrocidade, vocês vão tudo pro raio que o parta. Bando de maldito. Bando de maldito. Por quê, meus amados? Porque você consegue imaginar
né? Vamos lembrar de onde nós partimos para não perder o raciocínio. Nós partimos de uma doutrina calvinista que não faz parte da doutrina católica, diga-se de passagem, mas nós estamos ligando pontos importantes de ideias para chegar num denominador. Então vamos lá. Por que eu citei o calvinismo? Porque o calvinismo tem a ideia dos eleitos, são aqueles intocáveis que não há o que possa fazer que vai mudar eles serem os escolhidos. Onde eu fiz questão de enaltecer que, para mim, essas pessoas que têm esse conceito, no fundinho do coração delas, elas acreditam que... E é aí que mora o perigo. E é aí que mora o perigo. Que bom quem acredita nisso e não tem. Bom para você, porque eu creio que boa parte tem. Tá lá no coraçãozinho dele, ele é um eleito. Afinal, se você faz algo para achar que você não é o escolhido, eu não sei. Óbvio que eu quero. Nesse caso, eu falo, eu não quero ser escolhido desse aí. Deus, pelo amor de Deus, eu não quero essa escolha, porque eu não quero ser escolhido, porque eu escolhi. Eu escolhi mudar de vida. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu escolhi seguir a Deus. Não foi eu que tomo as decisões da minha vida todos os dias para estar onde eu estou. Por quê? Porque o fato de estar tudo determinado, onde eu acredito, essa crença para mim ela é real também. Tudo já está determinado, porém, a porta no qual vou entrar, que foi o que eu postei ontem, ela tá ali aberta para eu quero ir nessa, tá bom. Essa tá preparado, o caminho é esse, eu vou voltar atrás, essa aqui me deu problema, então agora eu vou na outra. Então já está tudo determinado, porém o caminho que você vai seguir, ele é livre. Você quer um caminho de bênção, você vai seguir a sua Yetzer Hara, pode seguir. Você vai seguir o seu caminho do erro. Se você quiser seguir a sua Yetzer Hatov, sua boa inclinação, e que você está falando que está falando grego? Não, isso não é. O grego é a língua do Novo Testamento. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Acho que até por isso aquela piada está falando grego. O grego é a língua do Novo Testamento, o grego koiné. Agora, a língua da criação é o hebraico, essa que foi falado agora. Yetzer Hatov, boa inclinação, má inclinação, é sobre isso, meus amados. Está dentro de nós. O poder da escolha do bem e do mal. Você escolhe, né? Então, é sobre isso. E, partindo desse princípio, eu tenho a responsabilidade perante meus atos, porque eu não sou escolhido de nada. Eu sou escolhido de nada, nada. Então não há escolhidos, esse é um outro tema, né? Aí eu vou só deixar um tzadik, tzadikim. Tzadik, justo, tzadikim, os justos. Esse é o conceito de escolhido para o judeu. Realmente existem algumas pessoas que Deus escolheu para que elas pudessem nos ajudar, e elas são mentes elevadas acima da nossa compreensão, e elas existem, estão por aí ajudando ao equilíbrio da humanidade. Amém, meus amados? Esse é um conceito que, mas eles não são escolhidos nesse sentido de não há o que eles possam fazer, que não é uma ideia dessa, não. Não, para. Isso é coisa da pré-menino, jardim de infância, teologia, como diz o próprio pastor, voltou para ele, coach, né? Desmerecendo os coaches, que eu particularmente admiro muito, acho que a grande maioria faz um bom trabalho no âmbito comercial, né? Que é a praia deles, e nós somos de outra praia, então não vamos desmerecer, né? Vamos surfar a nossa onda aqui, turma. Por que você quer falar mal do seu coleguinha, sendo que parece que você está mais sujo que ele, viu? Senhor Granconato, um recado pro senhor, viu? E aí, então, para o senhor Granconato que desmereceu os cultos, eu tenho esse recado. O senhor é o eleito? O senhor que foi o eleito? Quem são? Não sabe dizer quem é o eleito. E também não sabe justificar o porquê daquilo que ele acredita. Muito difícil, né? Mas vamos dar mais para dizer da teoria coach do outro, aí ele sabe. Parabéns. E para falar difícil também do que não sabe, ele também sabe. Meus parabéns, senhor Granconato. Eu acho que o senhor está precisando de terapia. E voltando aqui à ideia central, meus amados, a falar de um padre filho de Belial. Então, quando a gente trouxe o conceito da igreja como um todo, a partir do momento que a igreja compactuou com o erro de um padre. Por quê? Porque o padre, esse conceito de escolhido, de ungido, isso é muito forte dentro das igrejas. E cada vez mais as pessoas têm medo do líder. O líder religioso, ele é ungido de esterco. Que ungido é esse, Jó? Para com essa loucura. Para com essa... Português, para com essa merda.
Para com isso, cara. Que vocês estão viajando com essas coisas, cara? Vocês precisam voltar para a terra. É muita purpurina para pouca disciplina. Sabe? A turma hoje tem medo. Não posso repreender o meu pai. Eu vou falar, não posso. Pois, agora a gente chega lá. Agora, porque se eu estiver falando isso por mim, é mais um tolo querendo justificar e não sabe o que fala. Então, eu vou trazer a Torá para ela justificar, porque realmente eu sou um tolo, né? É isso mesmo. Então, você acha isso, eu também, então vamos junto. Mas, aí veio a Torá e na porção dessa semana, porque como tudo está interligado, e aí olha que interessante, eu vou concluir esse raciocínio, porque é importante. Então, no domingo, eu tive essa informação. Olha quanta coisa Deus mostrou para mim. Então, fiquei perplexo, muito irado com essa informação. Logo em seguida dessa reportagem, a minha esposa me sugeriu para assistirmos um filme juntos. E fui assistir o filme. Coincidência, Deus no detalhe, o filme era um pastor que era um serial killer, líder da sua comunidade, onde as pessoas não, né, também tinham dificuldade, porque ele era um líder, então um líder, né? Então, a mesma coisa, um serial killer, né? E por que isso acontece? Porque hoje as pessoas o ponto-chave, antes de eu chegar numa liderança, eu vou aqui embaixo. Quanta dificuldade nós temos de criticar o nosso coleguinha. Muitas das vezes a gente vê o nosso amigo fazendo um erro absurdo, aí não vou meter, o problema é dele. Não, jovem, o problema é seu. Nós estamos interligados, não tem como. Não tem nada que ver, é ele que se vire, eu não vou me meter. Ele é teimoso, já falei. Não, jovem, se você está vendo um erro, você tem que se posicionar. Posicionamento é essencial. Deus, ele zela por pessoas que tenham posicionamento. E nós somos um povo de Deus escolhido, principalmente o cristão, e levar o quê? Vocês não estão levando mais nada, né? De que tá levando pelo menos uma chibatada aí para ver se mexe. Porque não é possível. Não é possível essa turminha hoje que quer sentar na igreja. Maravilhoso, a palavra veio para mim, agora eu me resolvo. Oh, coisa maravilhosa. Não, meus amados, precisamos um dos outros. Precisamos. Onde não há bons conselhos, tá naufragado ao fracasso. Não me lembro a passagem, mas tá aí, né? Acho que a grande maioria sabe. Então, se não há conselho, o fracasso ele é iminente. Precisamos de bom conselho. Eu vou me inserir num negócio, quem são as pessoas referências? Eu vou atrás delas. Eu preciso saber o que elas fizeram. Isso elimina muito problema do que está por vir. Então é sobre isso, meus amados. E cada vez mais as pessoas elas querem se isentar de se envolver no problema dos outros, porque não é problema meu, é muito melhor. Realmente, você não está errado. Muito melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, você está eliminando o problema agora e esse problema ele vai vir futuramente. É isso. Como assim? Sim, é Deus, na hora certa ele vai te cobrar, porque você é cúmplice. Mas o que você está falando? Eu não estou falando nada, é a Bíblia que vai demonstrar isso e aí você escolhe, você quer, não quer, como diz o judeu, está fazendo bem para você, então siga esse caminho, né? A gente está aqui para orientar, você quer ir, bem, não quer, tá tudo bem também. E aí a ideia central desse conceito é, porção da semana onde Moshe não entra na terra prometida, né? Por que ele não entrou? Porque foi teimoso, porque foi desobediente. Nossa, mas ele tirou o povo do deserto, fez, teve mérito dele, recebeu a Torá, aí são coisas distintas. Aí você está querendo debater com Deus, você vai lá e fala com ele, mas o fato é que a teimosia dele de não falar, Deus ordenou para que ele falasse, falar como eu estou falando com você, não era para pegar, que eu também tenho vontade, eu entendo Moisés, eu acho que ele queria dar com o cajado na cabeça do Arão, que estava ao lado dele, ou do povo, aí com a ira dele, que ele era meio irado, como eu, assim, como você pode ser também, né, que ele quebrou a Torá na primeira vez, ele era meio perturbado, matou lá, ele era assim, né, Moshe, imagina eu, quando ouço essas coisas, se Moshe era assim, então, vocês entendem por que eu sou desse jeito. E então ele foi lá, em vez de só, pedra, água para correr aqui, é isso que Deus falou, eu vou fazer. Não, foi lá com a perturbação que ele tinha igual a gente, e deu no meio da pedra, e vai pedra, o raio que parta essa pedra, eu vou dar no meio dela, que eu já tô saco cheio, 40 anos com esse povo chato no deserto, idolatria, fazendo um monte de, me enchendo o saco, e o outro que quer debater comigo, que acha que sabe mais que eu, uma loucura.
Uma loucura, vocês estão pensando que é brincadeirinha? E esse ato custou, né, essa grande perda para ele de não entrar. Mas o ponto relevante da fala não é esse. O ponto é que agora nós vamos chegar na consequência disso. Ao lado dele estava Arão, que também sabia dessa informação e viu tudo aquilo e não. Deus falou para Moisés: eu não tenho nada que ver com isso. Errado? Não tá? Assim como você. Mas a Bíblia diz que também não entrou. Ficou junto com Moisés, né, a ver navios. Por quê, meus amados? Isso é a grande lição da porção da semana. Por quê, meus amados? Porque eu tenho como obrigação, né, uma vez que eu tenho um entendimento e clareza do que está acontecendo ali, eu estou vendo um erro, eu estou de fato vendo aquela circunstância, eu tenho que me posicionar. Não dá para se isentar dessa circunstância. E foi o que aconteceu com Arão. A partir do momento que ele viu Moisés fazendo algo errado, ele deveria repreendê-lo. Moisés, não é assim. Deus ordenou que você falasse. Esse era o comportamento que Deus esperava de Arão. Mas mais um isentão que ficou pelo meio do caminho. Então, se você quer ser mais um isentão e ficar pelo meio do caminho, tá aí o exemplo que a Torá trouxe na porção da semana, que quem quiser se aprofundar mais, vai lá, estuda Cabalá, você vai ter profundidade no tema, que é maravilhoso. Tive uma aula ontem e o maravilhoso nisso é isso, coincidência, Deus nos detalhes, meus amados. Olha o que aconteceu comigo. Então eu tive, como eu falei, estudei no fim de semana sobre o calvinismo e isso me ligou um ponto no cristianismo, porque as duas doutrinas, elas ligam os pontos dessa ideia de pessoas que não há o que possam fazer que vá mudar, né? Porque isso é muito perigoso. Um conceito como esse dá a essas pessoas que já têm uma mente deturpada a ideia de que elas são intocáveis. E por isso que muitas pessoas, achando que com a sua capa, eles põem a capa a batina da igreja e eles acham que estão prontos para fazer o que quiser. Ninguém pode pará-los, assim como os políticos de hoje, que não conseguem largar esse poder, esse ego, essa vaidade exacerbada, o desejo de receber somente para si mesmo, né? Que é um dos maiores pecados da humanidade, né? Que deturpa o mundo da forma que vemos, né? Então, esse mesmo erro fatal nos políticos é um erro fatal nos religiosos, onde eles acreditam que estão acima do bem e do mal, né? E é por isso que nós estamos aqui para combater esses filhos de Bilial. Nós estamos aqui para afrontar esse tipo de pessoa. Nós estamos aqui para fazer o que for preciso para falar: vocês são um bando de malditos, vocês foram ungidos com esterco, tá? No cérebro, por sinal. Porque uma pessoa que vive desse jeito, ela tá precisando de ajuda. Ali não é... Para mim, a terapia já ajudaria. Muitas dessas pessoas, no âmbito do calvinismo, penso que uma terapia já ajudaria. Muitos deles podem ser a espiritualidade, mas tem coisas que muita gente leva para a espiritualidade, onde se eu tivesse no âmbito físico, por quê? Porque tem coisa que é muito pequeno. Essas teorias, e é engraçado, né? Porque ele usa o Gran Conato, que ele usa, ele desmerece a teologia coach, né? Ou seja, querendo dizer que tem pastores que e ele não justifica o que ele fala. Ou seja, o coach, ele tem justificativa, ele tem base, né? Eles têm estudo científico, eles têm coisas maravilhosas e que justificam. Ele, quando vem trazer um tema como esse, não se justifica e ainda, né, traz como se fosse o coach, porque quando eu falo teologia coach, eu estou desmerecendo, porque hoje desmerecem muito o coach, eu entendo em certo ponto, mas eu tenho um pouco de cautela, porque eu penso que esse método ajuda muita gente, né? Então, quem sou eu para desmerecer, mas cada um no seu âmbito. Isso é um fato importante. O coach não é um terapeuta espiritual, não é um religioso, ele tem que tratar do âmbito empresarial, assim como um pastor, um religioso deve tratar do âmbito espiritual, né? Essa é a ideia. E então, vocês conseguem entender, meus amados, o grande perigo que há nesse tipo de doutrina? Vocês conseguem entender? Vamos fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, tá? Então você imagina que um padre mequetrefe,
Desculpa, português, claro. Da Bolívia. A Bolívia não tem essa relevância. Nós não estamos falando do Brasil, estamos falando da Bolívia, né? Não é desmero, é fato. Um padre mequetrefe da Bolívia, né? Eles já passaram esse pano. O que dirá para um papa? O que mais essas pessoas não fazem e não é revelado que, né, não pode, porque a imagem deles, eles são, né, santos. E realmente, né? Mas também, por outro lado, eu tenho que dizer o português claro, não é muito de se admirar, uma vez que eu tenho uma Bíblia que as minhas atitudes já vão contra ela, né? De fato. Mas como assim? Começa pela idolatria, você vê o nível exacerbado da idolatria da Igreja Católica, você já vê que não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não quero saber, eu gosto assim, assim é bom, eu vendo muito santinho, eu vendo muito tchutchuquinho e dá dinheiro, e o dinheiro é muito bom, né? Indulgência, e desde sempre você paga e você tem um lugarzinho no céu. Que maravilhoso. Mas tudo bem, isso já não faz mais parte, agora é outra história e fica para depois, porque nós não vamos falar disso agora. Mas o ponto central é, meus amados, a quantas andam as encobertas em nome de permanecer, né, com esse manto, com uma perfeição exacerbada dos sacerdotes, nunca erram, são os maravilhosos. Não, o Papa, tocável, tudo que ele fala é lei e nada que ele fala é errado. Aí, por que eu entrei nesse âmbito? Você imagina se o padre mequetrefe da Bolívia, eles passam pano? O que dirá essas autoridades de cima? Então, ou seja, uma igreja que compactua com esse tipo de coisa, me perdoa, igreja católica, vocês estão completamente corrompidos de uma forma chula e vergonhosa. Isso comprova e testifica na hora que vocês vêm dar um pronunciamento, porque é uma coisa muito simples, né? Alguém que tem espiritualidade sabe muito bem que quando nós vamos falar de algo tão grave como isso, eu estou aqui falando há meia hora com vocês, eu não tenho um texto, nada, eu estou falando aqui porque Deus me abençoou com uma memória e eu tenho dificuldade, mas ainda assim Ele me ajuda e me capacita para que eu possa não ter medo, porque eu não temo de estar aqui me expondo e falando as coisas porque eu tenho consciência crítica daquilo que estou falando, né? Diferente dessas pessoas que elas têm muito cuidado, ao ponto de ter que pegar uma carta, né, para ler, porque elas não conseguem falar de um tema simples, onde qualquer religioso, qualquer líder poderia tranquilamente expor e falar, meu Deus do céu, isso nunca mais vai acontecer dentro da nossa igreja, porque é um absurdo, nós repudiamos esse tipo de atitude, esse padre foi excomungado, isso jamais vai acontecer dentro da nossa igreja, pedimos desculpas a todas as vítimas, que possamos reaver, enfim. Isso é uma fala lúcida, concisa, de alguém que realmente tem um arrependimento e uma fala coerente perante um fato grave como esse. Agora, trazer uma cartinha, palavrinhas mequetrefe para dizer que agora... E pior, se você viu... Mas isso aqui é Deus mostrando, né? Eles são tão fracos no argumento que nem para escrever uma carta e conseguir redigir um texto decente consegue. Vocês são uma vergonha, bando de velho ranzinza, capenga, que não consegue ligar um ponto no outro. Foi um pouquinho nos infernos, bando de filho de Bilial, pedófilos, seus imundos, tá? Deus me perdoe, eu tenho nojo de vocês, eu tenho nojo, porque pior do que esse padre é vocês ainda passando pano e achando que são os donos da verdade. Somente a salvação perante a Igreja Católica, salvação só se for para o inferno, bando de maldito. Ai, mas você está atacando a Igreja Católica. Não, eu estou atacando esses malditos que se escondem atrás de religião para fazer atrocidade. Se você está se doendo, o problema é seu, tá? Porque você está passando pano. Então nós estamos falando de atrocidades, tá? Porque não foi seu filho, né? Provavelmente. Não é uma criança perto de você que sofreu uma pedofilia para você se doer, porque a sua religiosidade é maior do que a verdade, do que os fatos e do que o que é certo e errado. Porque se a religião estiver acima do certo e errado, vocês vão pro raio que o parta. Se o bem e o mal estiver abaixo de uma
coisa como essa, vocês vão pro canto dos infernos. Aí nós já não estamos falando de coisa saudável, vocês estão perturbados, que é o que acontece hoje. As doutrinas para as pessoas, elas estão acima do bem e do mal. Tem muita gente que vai me ouvir aqui, vai se doer, o católico, ele tá falando mal da minha igrejinha. Filho, não é a sua igreja, são as pessoas que estão conduzindo ela por esse caminho. E você deveria ser o primeiro revoltado para falar, não. Ô padre, o que está acontecendo com a nossa igreja? É aí que chegamos no ponto agora. Cadê os membros firmes? Você está estudando, você está dentro de uma igreja para quê? Você acha que você vai virar santo? Você não consegue contestar nem o seu padre quando está vendo ele fazendo um monte de besteira. Nem isso você consegue. Está vendo um padre que fica aliciando. Tem muita evidência dentro das igrejas e as pessoas não se posicionam porque ele é um líder. Ele dá o exemplo do outro maldito lá, para não ficar na igreja. Vamos dar um exemplo claro de espiritismo lá, o outro maldito, sei lá o nome dele. Isso está em todas as esferas. Eu estou trazendo isso para um âmbito do que foi revelado por Deus perante a mim, mas eu reconheço que isso está em todas as esferas. Provavelmente deve ter judeu também, para não falar só dos outros, que faz isso. E tem que ser repreendido. Porque hoje eu estou no meio do judaísmo. E se tiver, eu quero que ele vá pro raio que o pare. Se tiver que queimar no fogo do inferno, queima. É a minha vontade. Nossa, mas você não pensa em perdoar os pecados? Não, eu penso primeiro que meu coração fica português, fica puto com isso. Tá? O primeiro sentimento que vem é de repúdio. Então não adianta vir com palavra bonita quando o coração está querendo gritar para dizer, vai pro raio que o parta. Então primeiro resolve o problema. Depois que a poeira baixa, aí quem sabe se essa pessoa se arrepender, porque quem tem que se arrepender é ela, não eu, né? E o arrependimento é individual, né? E até tem um outro assunto aí que eu preciso depois primeiro pesquisar, de eu falar alguma besteira que me vem à mente. Então, para eu não ensinar algo errado a vocês, eu vou pesquisar e aí nós vamos falar algo muito interessante sobre a oração, né? Porque a Bíblia ensina que devemos orar pelos líderes. Mas como que eu vou orar por um líder sendo que eu não compactuo com ele? Na verdade, eu vou dar um exemplo. Você consegue orar pelo Lula? Eu não consigo. Eu até consigo, com hipocrisia, né? Eu posso orar com hipocrisia, mas eu não posso orar pedindo para que Deus abençoe, para que faça. Eu não consigo, já tentei, porque meu líder falou, eu fiz, né? Eu tentei obedecer, mas esse é o ponto que chegamos. Eu não sei se eu estou certo, pode ser até que eu esteja errado, mas a minha escolha no momento entre eu orar perante a um trecho da Bíblia que diz que eu devo orar pela liderança, e eu orar com a sinceridade, eu fico com a sinceridade. Eu prefiro não me perder querendo dizer que eu faço certo e meu coração tá por outro lado, não dá liga, né? Como é que vai conectar isso? Não conecta, a oração tem que estar alinhada, né, corpo e alma. Ponto. Esse é o meu pensamento. Depois é um outro tema para a gente não fugir. Portanto, meus amados, concluindo, mais uma ideia iluminada. Tarararara. Então, meus amados, como é maravilhoso as ideias iluminadas, que Deus ilumine as suas ideias para que você possa trazê-las, e porque esse é o propósito de Deus, ele demonstra ao seu entorno, foi o que ele fez comigo, para mim foi maravilhoso, o fechar com chave de ouro disso tudo, foi quando, olha que interessante, ontem eu estava numa gana de trazer isso para vocês e não consegui, porque aí eu fui treinar, aí eu voltei, a hora que eu ia fazer eu também tinha aula, não consegui assistir minha aula, recebi visita em casa e quando a visita foi embora eu assisti a aula e a aula fechou o ciclo com chave de ouro, justamente porque eu precisava falar isso, porque Deus demonstrou tudo isso para mim. Se eu me calasse diante desses fatos, eu estaria compactuando com tudo isso. Acredite se quiser, meus amados, eu estaria como Arão, deixando de receber as promessas de Deus para minha vida. Então que você possa abrir os seus olhos e daqui para frente, entre escolher ser o isentão, paz e amor, I love you, que você se posicione, que você seja aquele o chato, antes de ser o chato e que tá buscando fazer o certo, do que ser o legal, né, que é ou que tá como Arão, que não vai plutiplatizum, não vai a lugar nenhum. Hoje nós estamos com a canção na ponta da língua. Então, meus amados, é sobre isso, que você possa ter uma boa reflexão, espero que vocês tenham gostado, que você possa comentar aqui conosco para que cresçamos em sabedoria. O seu comentário é muito importante, tenho gostado dos feedbacks que tenho recebido, é importante que a gente troque essas ideias para que cresçamos em conhecimento. Então, as críticas, elas vêm muito bem, nem tudo que eu falo, comecei me desculpando, termino me desculpando, porque não é fácil falar desse assunto. Reconheço a dificuldade que tenho, porque é um assunto que me inflama. Você imaginar pessoas
pessoas vestidas de espiritualidade, cometendo atrocidades, é muito doído, e isso eu ainda tenho muita dificuldade. Espero ter pro resto da minha vida, porque se um dia eu estiver achando isso normal, penso que tem alguma coisa errada nisso também. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.